Algumas semanas atrás, eu estava conversando com um amigo meu e ele falou uma frase que chamou muito a minha atenção. Ele disse a seguinte frase: quem serve, sofre. Quem não serve, adoece. Eu vou repetir a frase para você. Ele disse: quem serve, sofre. Quem não serve, adoece. Nós estávamos conversando a respeito da vida da igreja. Nós estávamos conversando e compartilhando sobre a experiência local das igrejas de uma maneira geral. E essa frase é muito interessante porque ela é baseada num aforisma do pai da psicanálise, Sigmund Freud, que certa vez disse: se você ama, sofre. Se você não ama, adoece. E essas duas frases, elas têm uma íntima relação do amor e do serviço. E eu quero compartilhar algo nessa noite para os irmãos a respeito do serviço e a respeito do amor. Na verdade, Deus sempre traz à tona no meu coração essa mensagem. É uma mensagem repetida, é uma mensagem que eu sempre estou trazendo aos irmãos, falando sobre o serviço a Deus e falando também sobre o amor. Mas a mensagem será ministrada de uma maneira nova nessa noite. Pastor Josué, e por que essa mensagem será ministrada de uma maneira nova nessa noite? Sabe por quê? Porque eu sou diferente. Porque você é diferente do que nós éramos há uma semana atrás, há um mês atrás, há 2 meses atrás. E embora a ideia e os textos podem até ser parecidos ou idênticos, mas a ministração sempre pode ser nova, porque nós somos pessoas novas e somos pessoas diferentes. E eu quero compartilhar com você sobre isso, sobre essa questão que é uma questão necessária, é uma questão urgente, é uma questão atual, sobre o serviço cristão, sobre o amor no serviço. E há uma relação sim, dessas duas frases, tanto de Freud, como também da frase do amigo que eu acabei de citar. Se você serve na igreja, haverá sofrimento. Não pense você que o serviço, ele não resultará em prejuízos humanos. Não pense você que o serviço na igreja, ou serviço a Deus, ou serviço ao próximo, não resultará em sofrimento. Sim, haverá sofrimento, mas aquele que não serve, ele experimenta o adoecimento. E infelizmente, amados irmãos, nós estamos enfrentando em nossos dias, em nossos tempos, uma igreja que está cada vez mais adoecida. E está cada vez mais adoecida porque não serve e porque não ama na experiência do serviço cristão. Nós estamos vivendo na era ou no tempo, na fase de Laodiceia, de uma igreja que não se relaciona com Deus, de uma igreja que coloca Cristo para fora do seu coração, da sua experiência de vida cotidiana, porque acredita que é forte, porque acredita que é rica, porque acredita que é abastada, porque acredita que é autossuficiente. Mas nós precisamos ter sempre em mente que o serviço a Deus, que o amor a Deus requer dependência, requer uma decisão de um coração que sabe que vai sofrer, que sabe que precisa abrir mão, mas está preparado, ou pelo menos está decidido pelo amor, está decidido pelo serviço cristão. A grande problemática que eu quero apresentar aos irmãos no tema de hoje é que por nós, em alguns momentos, ou igrejas inteiras, na sua experiência de igreja local, por não terem um relacionamento com Deus, o seu amor para com o próximo, o seu amor para com Cristo se esfriou, e em decorrência desse distanciamento, os irmãos não sabem o que é o serviço cristão.
Esse é o problema. E é um problema que tem que ser tratado. Eu posso ouvir um amém? Essa é a doença. E é uma doença que precisa ser tratada. Eu posso ouvir um outro amém? Amém. Doença do coração, doença da alma e doença do espírito. Eu não sei se você acredita nisso, nessa frase que o meu amigo compartilhou comigo algumas semanas atrás e não me deixou parar de pensar nessa frase. Talvez você não acredite, mas eu vou mostrar nas Escrituras um texto que diz exatamente o que essa frase disse para mim. E espero que a mesma comoção, que o mesmo despertamento, e eu espero que a mesma inquietação que essa frase gerou nas últimas semanas no meu coração, também gere no seu coração. E se você se perceber, meu querido irmão, se você se perceber, minha querida irmã, como alguém que está doente pela falta do exercício do serviço cristão, se você se perceber como alguém que está doente pela falta do amor cristão, você precisa então recobrar a fé, a postura e a decisão de servir e de amar em Cristo Jesus. Nós somos chamados para amar, nós somos chamados para servir. Essa também é a nossa vocação, faz parte da nossa vocação e do nosso chamamento. Pastor, mas você está há semanas pensando nessa frase, está há semanas pensando nessa ministração, para vir aqui e falar, olhando para mim, que eu posso estar doente. Esse é o seu diagnóstico? Você está dizendo que eu estou doente. Eu quero falar em termos gerais, irmão Cádimo. Em termos gerais, irmão Josiel, eu não quero dizer que você está doente. Eu não quero dizer que você tem um problema de amor ou de falta de serviço. Mas na medida que nós formos adentrando nessa mensagem, eu quero que você seja honesto, que você seja sincero e reflita e meça o seu coração pela palavra que está sendo ministrada, pela palavra de Cristo que está sendo exposta. E se você estiver doente, se esse for o seu diagnóstico, não se desespere, porque existe solução para a minha vida e para a sua vida. Mesmo doentes, nós podemos ser curados pelo Senhor. Amém? O título da mensagem dessa noite é o maior entre vós. Eu quero ler um texto que me fez extrair esse título. O tema geral ainda é a consciência crística e o tema específico é o maior entre vós. Embora no texto nós tenhamos a resposta de como deve ser esse maior, de como deve ser o meu trato para com o próximo, para com os irmãos, eu quero que você responda sinceramente a você mesmo. Que você olhe para o texto, que você olhe para as Escrituras, mas que você responda para você mesmo, o maior entre vós. Por enquanto, o título tem pontinhos, pontinhos e pontinhos. O maior entre vós é quem? O maior entre vós é como? O maior entre vós faz o quê? O maior entre vós reage como? O maior entre vós... pontinhos, pontinhos, pontinhos. Cabe a você responder. Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho segundo Lucas, capítulo número 22. Nós iremos ler do versículo 24 até o versículo de número 29. Essa mensagem não é para deixar o seu coração abatido, mas é para deixar o seu coração forte e animado no Senhor. Diz o texto, a partir do versículo 24: suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós
pontinho, pontinho, pontinho. Mas eu vou ler o texto. O maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Quem é, irmãos? O maior, quem está à mesa, assentado a uma mesa, ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? O próprio texto responde, palavras de Jesus: pois no meio de vós eu sou como quem está sentado à mesa. Sim, no meio de vós eu sou como quem serve. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio. Esse texto é um texto belíssimo, é um texto muito interessante. Se nós remontarmos o contexto dessa leitura, nós iremos perceber que ele está ligado à porção dita anteriormente. A partir do versículo 19 do mesmo capítulo, os irmãos não precisam ler, apenas imaginem ou vejam esse texto na ceia do Senhor, no estabelecimento do partir do pão, ou na última Páscoa, onde Jesus diz que ele seria traído por um dos seus amigos mais próximos, um dos seus discípulos. E suscitou uma discussão, e o versículo 23, eles perguntavam, então começaram a indagar entre si, quem seria entre eles o que estava para fazer isto? Quem seria o traidor? Quem seria esse desventurado homem que iria trair o mestre? É uma situação que surge, é uma questão que surge no meio do partir do pão, ali na última Páscoa de Cristo Jesus com seus discípulos. Mas uma outra questão consequente e posterior a essa surge, além dessa discussão. Eles começam a discutir entre si, os discípulos, a se perguntar, afinal de contas, quem é o maior entre nós? Quem é o maior? Você em algum momento já parou para pensar nisso? Já parou para pensar quem é o maior na igreja? Já parou para pensar quem é o maior? Se é você ou o irmão que está ao seu lado? Se é você ou o irmão que está atrás de você? Se é você ou a sua esposa, ou seu marido, ou seu filho? Nós somos, sim, tendenciosos a sempre nos perguntar quem é o melhor, quem é o sabe-tudo, quem é o mais capaz, quem é aquele que pode mais. E esse texto é um texto muito interessante, porque ele fala de um memorial. O próprio Cristo diz que quando os discípulos tivessem partindo o pão futuramente e bebendo do cálice, eles deveriam fazer isso em memória, em memorial de Cristo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. E esse texto, além de ser um texto memorial, a partir do versículo 24, também é um texto exortativo, é um texto de correção, é um texto educativo para nós. E nós precisamos entender, já a partir desse momento, que o serviço cristão, ele está fundamentado, ele está baseado no sacrifício. Não entenda, não enxergue, não espere serviço cristão sem sacrifício, sem entrega, sem doação. Cristo estava partindo o pão com seus discípulos, e este era o memorial que eles deveriam preservar sempre fresco em suas mentes e em suas memórias, e sobretudo no seu coração. E mais à frente ele educa os seus discípulos, como um pai educa os seus filhos, como eu agora há pouco também eduquei a vocês, puxando a orelha de vocês, dizendo: vocês estão conversando demais, parem de conversar, porque esse não é o caminho, essa não é a saída. Nós precisamos estar com o coração voltado para o Senhor. O texto fala de exortação e de educação. Pastor, eu não estou entendendo isso. Como assim ser educado? A palavra educação significa literalmente alguém ser conduzido para fora, eductor. Alguém que está num caminho, muito possivelmente num caminho de trevas, muito possivelmente num caminho tortuoso e sinuoso, e aí chega um mestre, chega uma autoridade, chega o discipulador,
chega aquele que tem em si a capacidade, que tem em si os meios, que tem em si a sabedoria, e diz assim: vem, discípulo, aquele que não tem a luz necessária ou suficiente, eu vou conduzi-lo para fora desse caminho de trevas. Eu vou conduzir você para uma outra jornada, para uma outra vereda, para um outro caminho. Mas não esqueça, nós estamos falando sobre o quê? Sobre o serviço cristão. E essa educação está baseada, eu disse agora há pouco, no sacrifício. Eu não posso pensar no serviço cristão sem pensar no sacrifício. Eles estão discutindo entre si: quem é o maior? Aquele que é mais próximo, aquele que sabe mais, é aquele que faz uma melhor exegese do texto? Quem é o maior? Quem é o melhor? Aquele que toca mais, aquele que toca melhor, aquele que toca de ouvido ou aquele que toca de partitura? Quem é o maior? Quem é o melhor? Irmãos, às vezes nós não temos a coragem de falar, mas no nosso coração esses pensamentos existem. No nosso coração esses pensamentos existem. E recobrando aqui aquilo que o Rodolfo disse, eu me vejo em alguns momentos, não é, Rodolfo? Pensando em coisas que eu não deveria pensar, fazendo coisas que eu não deveria fazer. E não é diferente na igreja. Quando somos convidados a exercitar o amor, quando somos convidados a exercitar o serviço a Deus e aos nossos irmãos. Mas há uma palavra de convite nessa noite para você, há uma palavra de direção para você e para mim, há uma palavra de exortação para você, há uma palavra de educação para você. Cristo nos corrige, dizendo: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Esses são os maiores. É aquele que dá, aquele que oferece, aquele que é autoridade, aquele que pode. Mas vós não sois assim. Diga: eu não sou assim. Eu não sou assim. Você acredita nisso? Se você não acredita, não tem problema. Você será convencido não por mim. Você será convencido pelo Espírito de Deus. Será convencido pela palavra de Cristo, que nós não somos assim. E hoje, queridos, eu quero falar sobre características do serviço cristão. Também quero falar sobre características do servo de Cristo. Porque de repente você se pergunta: pastor, mas como eu vou servir? De maneira prática, de maneira evidente. Me ajude então com uma palavra que eu possa compreender, uma palavra que seja mastigável, uma palavra que seja apetecível, uma palavra que eu possa comer, devorar, mastigar e me nutrir e fazer parte de mim, enquanto servo que ama e ama servindo a Deus e aos nossos irmãos. Eu quero compartilhar dois textos, duas porções nas Escrituras que falam exatamente sobre isso, sobre características do serviço cristão e características do servo de Cristo. Quem é servo de Cristo aqui, levanta a mão. Se você é servo de Cristo, e eu acredito nisso, significa que você precisa ter essas características que eu vou compartilhar com você. Abra sua Bíblia, por favor, um pouco mais à frente, na Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 3, a partir do versículo 12 até o versículo 17. Eu quero começar pelas características, não do serviço, quero começar pelas características do servo. Porque se você leva a sério as características do servo, você estará muito mais perto, muito mais próximo de ter também o exercício e a manifestação das características do serviço cristão. Sim ou não? Sim ou não, pessoal? Amém? Colossenses capítulo 3, a partir do versículo 12, características do servo de Cristo, até o versículo 17. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia,
de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Esse texto é um texto que, à semelhança de outros textos do apóstolo Paulo, eles refletem muito bem a dinâmica da teologia paulina. E pastor Josué, qual é a dinâmica da teologia paulina? Paulo, ele escreve falando sobre a ortodoxia. Paulo, ele escreve falando sobre o caminho que devemos seguir. Paulo escreve falando sobre a verdade, sobre a sã doutrina. Ele apresenta, ele expõe como um grande mestre, hermeneuta e exegeta que o apóstolo Paulo foi. Mas ele não para por aí. Ele é um grande teólogo que fala sobre a doutrina correta, a ortodoxia. Mas a dinâmica paulina traz consequentemente a prática correta. Não apenas o ensinamento, mas a ortopraxia. E esse texto, ele evidencia isso. Isso é muito comum nas epístolas de Paulo. E aqui nós temos uma porção que fala sobre a prática. Uma porção que fala sobre o nosso andamento. Uma porção que fala sobre o nosso exercício de fé para com os irmãos, para com o próximo. Como deve ser o meu relacionamento na igreja. E eu conversava com alguns irmãos ultimamente, e os irmãos estão ansiando por palavras que falem sobre isso. Eu acredito que a igreja está aproveitando essas últimas ministrações sobre a consciência crística e outras ministrações, mensagens que falem sobre a nossa prática do viver cristão. Então, se você é um desses que anseia por palavras que falem sobre a sua experiência com o irmão e com Cristo, então é um prato cheio para você nessa noite. A primeira característica do servo de Cristo, que se encontra aqui no versículo de número 12, é: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. O servo de Cristo se reveste de Cristo. Diga amém. O servo de Cristo, ele tem uma aparência. O servo de Cristo, ele tem uma compostura e uma postura. O servo de Cristo, por onde quer que ele vá, onde quer que ele ande, ele é reconhecido, não pelas roupas, não por uma condição física ou exterior, mas porque Cristo é manifesto nele. Nós dificilmente, algum de nós aqui no Brasil, nós iríamos nos parecer com um palestino do primeiro século. Muito dificilmente nós iríamos nos parecer com o Jesus Cristo histórico. E tão pouco a grande maioria do Brasil iria se parecer com aquele Jesus Cristo medieval, das pinturas, um Jesus Cristo de 1,85 m de altura, loiro, dos olhos azuis, da barba laranjada, com o olhar assim, perdido no espaço. Não é esse parecer, não é esse se revestir, mas se revestir de Cristo. É você perguntar a Cristo, é perguntar às Escrituras como Cristo é, o que Cristo faz, o que Cristo fez, o que Cristo falou.
é ter no coração esse revestimento espiritual. O apóstolo Paulo fala em versículos anteriores que nós precisamos fazer morrer a nossa natureza carnal, a nossa natureza terrena, que é diabólica, que é separatista, que é trevosa, que é demoníaca, que é inimiga de Deus, que é inimiga dos homens. E como, pastor, eu posso fazer morrer essa natureza carnal, demoníaca, satânica, que me devora e devora quem está perto de mim? Como eu posso fazer isso? Se despindo do velho homem e se vestindo de Cristo e do novo homem. Eu não sei até que ponto você compreende isso, meu irmão. Nós ouvimos isso centenas de vezes, nós ouvimos isso milhares de vezes, e o texto é texto, e a teologia é teologia, mas eu quero falar sobre a dinâmica do apóstolo Paulo hoje, não da teologia, quero falar da prática. Eu quero falar daquilo que deve trazer atitude e decisão ao nosso coração. Nós já temos muito, nós já bebemos muito da palavra e da teologia. É o momento de nós nos levantarmos, é o momento de nós praticarmos a experiência com Cristo e por Cristo e pela palavra de Cristo. É momento de você deixar esse velho homem de lado, essas vestes sacerdotais da antiga religião, essas vestes mundanas do paganismo. E eu não estou falando de roupa, não estou falando de calça, não estou falando de brinco, não estou falando de usos e costumes, mas estou falando de comportamentos violentos do coração, de atitudes inimigas do nosso coração para com Deus e para com o próximo. Estou falando que nós precisamos e devemos nos despir do velho homem e fazer o que, pastor? Se revista, se vista do novo homem. E ao se vestir do novo homem, preste atenção nisso, ao colocar sobre si essa veste crística, ao colocar sobre si essa veste do ungido, do próprio Cristo, as pessoas irão reconhecer que você está vestido do novo homem. As pessoas irão olhar para você, irão reconhecer, não pela saia que você usa, minha irmã, não pelo short que você usa, meu irmão, não pela roupa, não pelo batom, pelo brinco, pela tatuagem, pelo modo de falar, não, mas as pessoas irão ver nessa veste cristã, nessa veste crística, nessa veste do Senhor, elas irão ver ternos afetos de misericórdia. Diga amém. Ternos afetos de misericórdia, aqueles afetos que brotam de dentro, das entranhas, da alma, do nosso âmago, do nosso interior, da nossa essência. E eu não posso fazer algo diferente a não ser ter amor pelo próximo. Eu não posso fazer algo diferente a não ser perdoar o meu próximo. Eu não posso ser diferente da veste que me cobre, da veste que me mostra, da veste que manifesta Cristo em mim ao mundo. Ternos afetos de misericórdia. E essa veste também traz a mim bondade. Vivemos em um mundo cão. Vivemos ou não vivemos? Em um mundo cão. As pessoas são individualistas. As pessoas, elas estão acostumadas, muitas delas, com o meu, com o que eu quero, com o que eu posso, com aquilo que me faz bem. As pessoas estão adormecidas e não conseguem ver mais que é possível ter um gesto de bondade, que é possível ter um gesto de gentileza, de reciprocidade, de amor e no amor. Na semana passada, o Projeto Lázaro foi visitar a Casa Santo André, e eu fui muito tocado por estar ali naquela reunião com os nossos irmãos.
Nós visitamos homens, mulheres, crianças, adolescentes, e nós visitamos também homossexuais, nós visitamos travestis que ali também habitam aquela casa. E eu me lembro de um momento, a irmã Silvia estava lá, irmã Silvia? Não estava. Quem estava lá? Natália, irmão Luiz. Os irmãos já viram que eu sou pequeno, né? Sim, Deus não me deu altura. E uma moça, ou ela, como se identifica, um travesti, se aproximou de mim e perguntou assim: será que Deus me ama? Acho que deveria ter 1,90 m de altura. Não tinha, Luiz? Enorme. E eu falei assim para ela: você acredita em mim? Eu sei que você não me conhece, mas eu ministrei, eu cantei com vocês, nós oramos juntos. Ela abriu um sorriso enorme e disse: eu acredito, pastor, eu acredito. Eu me coloquei na ponta dos pés, agarrei o pescoço dela e dei um abraço caloroso. Por que eu estou dizendo isso para você? Para dizer que eu sou bom? Para dizer que eu sou o melhor? Não, para dizer que aquele gesto de bondade tocou, influenciou e afetou o coração daquela pessoa. E nós podemos fazer isso. Eu sempre que vou à Casa Santo André, eu digo aos irmãos: nós estamos aqui para trazer coisas para vocês. Às vezes nós levamos shampoo, nós levamos sabonete, nós levamos macarrão, pasta de dente, nós levamos fralda descartável, nós levamos roupa, nós levamos agasalhos, nós levamos uma série de coisas, mas isso não é o mais importante. Nós queremos trazer aperto de mão, abraço, Jesus te ama, bondade, calor, fraternidade, misericórdia, porque nós estamos vestidos com as vestes de Cristo. Nós precisamos entender o nosso papel de luz, de sal, de transformação nesse mundo, meus queridos. Nós precisamos entender isso. Você está vestido de Cristo, da bondade, da humildade, da mansidão e da longanimidade. Ser humilde, ser longânimo. Essa é uma característica do servo de Cristo. Mas uma outra característica, e são muitas, eu quero ministrar essa mensagem até o final. Se eu não conseguir, os irmãos ficam até 10 horas da noite aqui comigo? Amém. Fica nada. 3 irmãos vão ficar. O Rodolfo vai ficar, a Eula e a irmã Silvia, que está rindo muito, também fica. A primeira característica, segundo o texto, nós devemos o quê? Nos vestir ou nos revestir de Cristo. Há uma segunda característica no versículo 13, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Dá não, pastor, dá não. Jesus é Jesus. Para com isso, para de besteira. Dá para perdoar? Dá para perdoar. E o que eu preciso fazer para perdoar? Uma oração forte, uma campanha. O que você precisa fazer para perdoar? Perdoar. Manga. Um pé de manga produz o quê? Não escutei. Acerola, abacate. Um pé de manga produz o quê? Um pé de acerola produz o quê? E um pé de Cristo? Perdão. E um pé de Cristo? Longanimidade, afeto, generosidade. Mas como estamos falando de um fruto apenas, que é multifacetado, um fruto muito extenso, Cristo produz perdão. E o cristão produz perdão também. E olha só que interessante, o texto diz: suportai-vos. Suportar e perdoar. É fácil suportar? É fácil suportar? É difícil suportar você, irmã Líbia. Viu? Você é baixinha, mas é geniosa. Pois é, você às vezes está em casa sozinha, e aí você quer fugir de casa.
Não quer? Porque você não aguenta você mesma. Não se suporta. Perdoar. Mas dá para perdoar? Dá, porque nós temos dentro de nós Cristo. Suporte os irmãos. Suporta, perdoa o irmão. Suporta, porque é melhor esse caminho do sofrimento do que o caminho da doença. Muito melhor. Servir requer sacrifício. Servir requer perdoar. Servir requer ultrapassar os limites humanos, sociais, os limites culturais nos quais nós fomos encaixotados, educados, impuseram uma mentalidade em nós e sobre nós, que você não pode perdoar, que você não pode aceitar, que você não pode, mas eu louvo a Deus por Cristo, pela palavra, pela igreja, pelos irmãos, porque nós estamos aqui diante das Escrituras que nos diz assim: suporta e perdoa o teu irmão. Muitas vezes nós iremos pensar que nós não vamos conseguir, mas se você olhar para Cristo, se você olhar para o Senhor, Ele trará força de onde você acha que não existe força. Amém? Mas se você for racional demais, se você for mental demais, mentalizar, você não vai suportar e você não vai perdoar, porque você vai medir a pessoa. Vai medir a pessoa por você mesmo, ou vai medir a pessoa por aquilo que ela fez. Será que essa pessoa que fez isso merece ou não merece o meu perdão? Como se você fosse Deus, meu irmão. Como se você tivesse a vida eterna para dar para o teu próximo. Será que ele merece o meu perdão? Cristo te perdoou, Deus te perdoou, e você merecia? Eu não merecia. Ninguém merecia. Assim como fomos perdoados por Cristo, diz o texto, perdoe também o seu irmão. Suporte o seu irmão. Irmãos, tem dia que nós levantamos com a pá virada. Levantamos ou não levantamos com a pá virada? Lá em casa, às vezes eu levanto com a pá virada. A minha esposa também, cadê minha esposa? Fala, Deus. Nesse momento eu posso falar: estou blindado pelo Espírito Santo. Levanta com a pá virada. E a gente vai fazer o quê? Suportar. Não, pastor, você tem a obrigação porque é a sua mulher. Não, eu suporto porque é serva do Senhor. Amém? E ela suporta porque sou servo do Senhor. Vamos nos enxergar dessa maneira. Vamos rever nossos relacionamentos. Vamos nos rever em Cristo. Tem um dia que você vai magoar o irmão. Tem um dia que eu vou magoar você, porque você espera muito de mim. Sim ou não? Vocês esperam muito de mim. Vocês esperem que eu seja o melhor pregador, que eu não erre, que eu seja o melhor conselheiro, que eu seja o que mais? O que o pastor tem que ser? Me ajuda aí. Vamos lá, coloca para fora o que nós humanamente esperamos do pastor. Atencioso. Diga. Oi? Amigo, paciente, prestativo, exemplo. Mas e quando eu não for prestativo? E quando eu não visitar você? E quando de repente eu discutir com você, Josiel? Estando errado, eu vou errar com você. Talvez eu não tenha errado com você ainda, mas algum dia isso vai acontecer. E você vai fazer o quê? Se decepcionar comigo? Não, suporta. Porque eu suporto você. Amém? Se revista de Cristo. Suporta os irmãos, perdoa os irmãos. São características do servo de Cristo. Uma outra característica, aqui no versículo 14, no versículo 15, eu vou pular o 14, depois eu volto nele. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Amém? Uma outra característica
Marcinho, do servo de Cristo, é que a paz de Cristo, eu gosto muito do texto de João, que diz que a paz de Cristo, que tipo de paz é? É uma paz que, cadê? Ela ultrapassa, ela excede todo entendimento. Então essa paz deve ser o árbitro, deve ser o juiz dentro do seu coração e do meu coração. O texto no original grego, ele quer dizer que essa paz de Cristo deve conduzir o seu coração. Essa paz de Cristo deve ditar o seu caminho. Essa é a ideia do texto, que não é um substantivo, mas é um verbo na língua grega, que diz assim, que você precisa se deixar ser conduzido, ser direcionado pela decisão da paz de Cristo no seu coração. Não dê ouvidos ao maligno, não dê ouvidos à serpente, não dê ouvidos ao mal que está batendo a porta, mas a ti compete dominá-lo. Ouça a voz do Espírito, ouça a voz de Deus, ouça a voz do Cordeiro, ouça a voz da paz de Cristo, que excede todo entendimento e é o juiz, é o árbitro, é o condutor das nossas vidas. Sabe naquele momento que você pensa que vai explodir? Não conte até 10, ouça a voz do Espírito. Eu vou contar até 10. Você vai contar até 1 milhão. Depois de 1 milhão você vai bater na cara do outro. Vai bater sim. Vai bater com mais força. Sabe por quê? Porque você contou até 1 milhão e a vontade aumentou 1 milhão de vezes. Mas ouça a voz da paz. Amém? A voz do Espírito. Uma outra característica do servo de Cristo. Quem é servo de Cristo, diga amém. Vamos recapitular. Primeira característica do servo de Cristo: ele se reveste de Cristo. Segunda característica, o que ele faz? Ele não suporta os irmãos, ele chuta, ele morde, ele suporta e perdoa os irmãos. E a outra característica, a terceira, qual é? Tem a paz de Cristo como condutor, como juiz, como árbitro dentro do coração. Versículo 16, mais uma característica, a quarta característica: o servo de Cristo é a habitação da palavra de Deus. Pastor, está escrito isso aqui? Está. Versículo 16, olhe para a sua Bíblia. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Você é templo do Espírito Santo? Amém? Já leu esse texto? Já? Quem já leu esse texto? Que nós somos templo do Espírito Santo. Você também é a habitação da palavra. Da palavra, dos textos decorados, pastor? Não é do texto decorado, porque o Senhor é meu pastor. É isso? Não é decorar texto. É ser a habitação do verbo. É ser a habitação do Logos. É ser a habitação da palavra de Deus, Cristo Jesus, a palavra que nos resgata, amém? A palavra que nos alimenta, amém? A palavra que nos orienta, a palavra da vida eterna, que deve ser cultivada, que deve ser no nosso coração o nosso guia, a nossa alimentação. Nós estudamos tanto, nós gastamos o nosso tempo fazendo tantas coisas e não gastamos tempo refletindo sobre a palavra. Isso é um desserviço, porque você escutar uma mensagem de domingo ou de quarta, ou rever as mensagens do nosso canal no YouTube e não refletir sobre a palavra, você está fazendo pouco. Você precisa ouvir e refletir e falar: Senhor, eu sou habitação, eu sou o templo de Deus, eu sou o templo da palavra de Deus. E a partir do momento que isso for uma realidade pulsante na sua vida, quando você falar, da sua boca para fora sairá o quê? A palavra de Cristo. Sairá a palavra de Cristo.
Pastor, mas eu não consigo parar de xingar, eu não consigo parar de amaldiçoar, eu não consigo parar de gritar, eu não consigo parar disso, eu não consigo parar daquilo outro, eu não consigo. Por que você não consegue? Eu disse que a mensagem seria o quê? Prática, ortopraxia. Por que você não consegue? Porque você está permitindo ser habitação daquilo que não traz o bem. O nosso pensamento deve estar unido a Cristo. O nosso coração deve ser a habitação da palavra de Cristo. Isso vai mudar a sua vida, meu irmão. A sua trajetória de vida, o seu relacionamento, o seu modo de ver as pessoas. Nós somos a habitação da palavra. Diga amém. Ainda no versículo 16: instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O servo de Cristo, preste atenção nisso, é um ponto muito importante. Uma outra característica do servo de Cristo: ele promove a mutualidade na instrução e no aconselhamento dos irmãos. Eu vou repetir porque a frase foi grande. O servo de Cristo tem como característica a promoção da mutualidade na instrução e no aconselhamento dos irmãos. Quando eu estou junto com os irmãos, o que eu faço? Vou falar mal do pastor, porque afinal de contas ele não está aqui. Então eu vou falar do pastor, vou falar da minha esposa, vou falar do meu marido, vou falar do irmão, da portaria. Não me recebe muito bem não gosto. Eu particularmente não gosto. Eu prefiro, prefiro o irmão Luiz. Quando o irmão Cádio e a irmã Nayana estão na portaria, sabe assim, eu vou me aproximando, eu não gosto muito, viu? Sinto muito, mas tinha que dizer essa verdade para vocês hoje. A gente gasta, aliás, a gente perde o nosso tempo em chocarrice, em fofoca, em coisa boba, coisa que não traz nada de construtivo, que edifica as nossas almas. E eu não consigo ver porque não estou servindo a Cristo. E o que é servir a Cristo, pastor? É deixar, em primeiro momento, deixar de fazer essas coisas. Já é um bom começo para servir a Cristo. Instrua o teu irmão na verdade. Aconselhe o teu irmão na verdade. Isso, instrução. Mas isso é departamento de pastor. Porque o pastor, afinal de contas, estudou 4 anos de teologia, é bacharel em teologia, é pós-graduado nisso, é pós-graduado naquilo outro, é mestre nisso e doutor naquilo outro, e também fez um curso de 60 horas para aconselhamento de casais. Isso não é meu departamento, viu? O pastor tem que fazer isso. Nunca li isso na minha Bíblia. Você já leu? Não leu? Então instrua o teu irmão na verdade e no caminho da verdade. Aconselhe o teu irmão. Aconselha, senta com ele. Se você enxergar a falha do teu irmão, não joga a pedra nele não, mas orienta e aconselha em Cristo Jesus. Mas isso é dolorido demais, pastor, porque eu estou mais acostumado a apedrejar, estou mais acostumado a apontar o erro, estou mais acostumado a falar mal, estou mais acostumado a dizer que você não pode, que você não é capaz, que você é um fraco, que você é um perdedor, que você não dá conta, que você canta mal, que você prega mal, que você isso, aquilo, outro, que você não recebe bem os irmãos na portaria, Cádimo. Então estamos acostumados a fazer tudo isso. Mas que tal nos acostumarmos com outras coisas? Que tal nos acostumarmos a aconselhar, a instruir os nossos irmãos? Não diga que você não pode, não diga que você não dá conta. Sim, é um sacrifício para o velho homem, para a carne obstinada, dura, rancorosa e carrancuda. É um sacrifício, irmãos? É um sacrifício, mas
eu prefiro sofrer do que estar doente. Eu prefiro o serviço que me traga sofrimento, que me traga dores, que me traga cansaço, que me traga fadiga, mas ao mesmo tempo me traz prazer na alma por ver um irmão meu sendo recuperado, sendo erguido, sendo ajudado, sendo levantado, do que ficar inerte, do que ficar omisso, acomodado e passivo no meu lugar. Isso é prova, isso mostra adoecimento espiritual. E eu pensei muito nessa ministração. Não pense você que eu não pensei nessa ministração. Pensei em romantizar essa ministração. Pensei em florear essa ministração. Mas eu não poderia dizer diferente. Eu não poderia falar diferente. Pastor, mas eu não concordo. Não concordo categoricamente que essa frase é verdadeira, que o Senhor disse no início da mensagem: quem serve, já esqueceram da frase, quem serve, sofre, quem não serve, adoece. Quer base bíblica para isso? Diga, eu quero. Quer base bíblica para isso? Diga, eu quero. Não quero apenas Freud, ou o seu amigo que eu nem conheço, pastor. Abra sua Bíblia, depois eu volto. Vou fazer um parêntese aqui, um recorte. Depois volto para Colossenses. João capítulo 15. A frase diz o que mesmo? Irmãos da esquerda, a frase diz o que? Quem serve, sofre. Irmãos da direita, quem não serve, adoece. João capítulo 15. Eu vou ler apenas 2 versículos. Não vou explicar o capítulo todo. Apenas 2 versículos. Versículo 5 e versículo 6. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará, e o apanham, lançam no fogo e o queimam. Pastor, entendi nada, não disse nada com nada, disse tudo. Esse texto fala sobre o que? Estar ligado a Cristo, permanecer a Cristo e o serviço em Cristo. Você é ramo de uma videira, amém? Você é ramo da videira verdadeira. O que é que uma videira ou uma parreira faz? O que ela faz? Produz. Qual o serviço dela? Produzir uvas, produzir frutos. Então o nosso serviço, ao estarmos ligados a Cristo, permanecendo em Cristo, é o que? Frutificar. E o frutificar, os irmãos sabem desse texto, é o amor. O serviço é pelo amor, é na base do amor. Mas aquele que não serve é aquele que não permanece. E aquele que não permanece é um ramo que adoece. Não está escrito isso. Em outras palavras está, ele seca. Um ramo seco é um ramo saudável ou um ramo doente? Doente. E depois de seco, ele faz o quê? É arrancado e lançado no fogo. Queridos, nós podemos servir, amém? Nós podemos servir. Tem muita gente que me para e pergunta como eu posso servir? Marcinho, como nós podemos servir aqui nessa igreja? Diga você, de uma maneira apenas. Professores nas salinhas, muitos professores. Irmão Ronan, como podemos servir nessa igreja? Com alimentos. Como podemos servir nessa igreja? Irmã Eula, na recepção, no estacionamento, no departamento de casais. Onde mais podemos servir? Com as crianças, com os jovens, com os projetos, com as visitas, com as ofertas.
De que maneira eu posso servir? E aí, eu disse para você que você deveria se medir diante do Senhor. E pela palavra, pastor, eu não estou agindo, não estou servindo. Comece a servir. Mas fazer coisas é servir? Não. Fazer coisas não é servir. Mas nós temos aqui um ambiente saudável, propício e oportuno para servir a Deus no próximo, para servir os irmãos, para ajudar os irmãos. E você pode participar, e você pode servir. Não pergunte mais como, mas diga: eu quero fazer, eu quero participar, eu quero estar junto, servindo, porque aquele que não serve está doente. Eu não tenho outra palavra, eu não tenho um outro sentido para isso. Aquele que não serve está doente. Isso é muito sério. Isso é extremamente sério. Você compreendeu essa palavra? Amém? Vamos voltar para Colossenses. Abra sua Bíblia em Colossenses novamente, capítulo de número 3, versículo 17. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Tudo o que você fizer, tudo o que você falar, de que modo deve ser feito? De que modo deve ser dito? Em nome do Senhor. Irmão, isso não é jargão, isso não é frase pronta. Mas eu vou em nome de Jesus, eu vou dirigir em nome de Jesus, eu vou passar num concurso em nome de Jesus, eu vou fazer em nome de Jesus. Não é isso, é algo que parte do teu coração, é algo que faz você fazer e falar e produzir e realizar em nome de Cristo, porque você está identificado com esse Senhor. Você leva em consideração a Cristo, você leva em consideração a palavra de Cristo, e você vai se acostumar a deixar de fazer tantas coisas que hoje você diz que não consegue fazer, a partir do momento que você faz e fala, age e reage movido por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Eu quero voltar ao versículo 14, é a sétima característica. Eu deixei para o final, mas é uma característica tão importante que eu deixei para o final. Acima de tudo isto, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Você quer a resposta para tudo isso na sua vida? Quer se revestir de Cristo? Quer experimentar a paz de Cristo como o árbitro, o juiz no seu coração? Você quer perdoar? Você quer suportar? Você quer fazer tudo isso e outras coisas mais? De que maneira eu faço isso? Acima de todas as coisas, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amém? O amor é a saída. O amor é a solução para os meus problemas, para os teus problemas, para os males da humanidade. O amor é a medida, o amor é o medicamento, o amor é a solução que nós precisamos para as nossas vidas. Serviço cristão é sacrifício, serviço cristão é amor. Não pense que você vai servir e não vai sofrer, e não pense que você vai servir sem amor. Pastor, eu preciso do amor. É indispensável, mas eu vou sofrer muito. Essa palavra espanta demais a gente. Estou com medo de servir agora, eu estou com medo de servir. Não tenha medo, não tenha medo de servir, porque aquele que ama, mesmo sofrendo, ele sabe que o melhor
é servir amando e amar servindo. Tinha outro texto que eu queria compartilhar com os irmãos, mas eu vou deixar por aqui. O encargo foi suficiente. Iria compartilhar sobre as características do serviço cristão, mas deixa para uma próxima oportunidade. Vai dar uma mensagem só sobre as características. Hoje o que nos basta são as características do servo de Cristo. Quero compartilhar brevemente um texto, apenas vou ler esse texto para os irmãos. Geralmente eu acabo com um filósofo, acabo com Nietzsche, com Tolstói, mas hoje eu quero encerrar com João. E quero encerrar dizendo algo muito importante para você. E se você esquecer toda essa mensagem, talvez você esqueça dos textos, esqueça da exposição, mas eu quero que você pense na frase que eu vou dizer e no texto que eu vou ler. Promete isso para mim? Mesmo sem saber o que é, na confiança, promete isso para mim. Fala, eu prometo, pastor. Eu vou falar uma frase, um pensamento. Se todos servem, todos serão servidos. Amém? Preste atenção, turminha da frente. Se todos servem, deixa para você, viu? Se todos servem, todos serão servidos. Pastor, mas eu sou o maior, eu sou o mais habilitado aqui, eu sou o mais capaz, eu sou aquele que mais recebeu de Deus. Você é o mais qualificado para servir. Amém? Eu sou o que canta melhor, que toca melhor, que recebe melhor os irmãos. Eu sou. Você é tudo isso? Amém. Você é o maior? Sirva, meu irmão, aquele que é menor. Se todos servirem, todos serão servidos. Mas tem outro lado. Se poucos servirem, alguns ou muitos não serão servidos. Eu vou repetir. Se poucos servirem aqui na igreja, Andresa, se poucos servirem, alguns ou muitos não serão servidos. Tem muita gente que está esperando o seu serviço, está esperando o seu apoio, o seu abraço, seu aperto de mão. Eu vou ler o texto. Se coloque de pé. Amém? Diz o texto, primeira epístola de João. Me suporte, viu, irmãos? Suporte o pastor hoje, tenha paciência. Primeira de João, capítulo de número 4, do versículo 16 até o versículo 21. Quem achou, diga amém. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor, e aquele que permanece no amor permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele também nós somos neste mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. O maior entre vós, complete, é aquele que ama. Graças a Deus.